Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos. Estão aí? Boa noite, Paulo. Boa noite. Hoje, dia 1º de agosto de 2022, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para mais uma noite de estudos, para a realização da nossa reunião pública. A primeira reunião pública da semana, porque nós temos as segundas e quintas-feiras, não é? E hoje nós faremos um estudo dessa obra, Religião dos Espíritos, né? Uma obra de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, Religião dos Espíritos. E hoje nós vamos estudar o tema relativo à questão 169 de O Livro dos Espíritos, que tem por título Renascimento. E quem vai fazer o nosso estudo é o nosso irmão Paulo Brandão, trabalhador do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, localizado na Taquara, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, porque nós estamos aqui no bairro do Morém, em Petrópolis, né? Também do Rio de Janeiro. Mas antes de nós iniciarmos a nossa reunião, nós vamos fazer uma leitura desse livro chamado Baltazar. Esse livro foi psicografado pelo médium altivo Caríssimo Panfiro, Baltazar Reflexões, volume 1. E a lição escolhida para o estudo de hoje é a lição número 61, que diz assim: dor, angústia, sofrimento maceram certos espíritos, deixando-os frágeis, vulneráveis, inseguros, quando não inquietos diante de determinadas circunstâncias, enquanto que outros se sentem cada vez mais enrijecidos diante da dor. Alguns se sentem perplexos, perturbados, doídos. Estudarmos todas essas questões significa ampliar o nosso entendimento acerca da realidade espiritual. Então, nesse momento que estamos aqui reunidos, em nome do Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por mais uma vez estarmos aqui, podendo estudar sobre todos esses tipos de assuntos tão relevantes para os espíritos, para essa humanidade que atravessa desse momento um período tão delicado, mas também tão educativo. Então, Senhor, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem nos enviado, por essas oportunidades de aprendizado e também de prática dos ensinos do Senhor. Porque, acima de tudo, nós precisamos vivenciar essa doutrina, esse evangelho. Pedimos ao Senhor que ilumine o nosso irmão Paulo, para que ele possa nos trazer as suas reflexões, que com certeza nos ajudarão na nossa caminhada. E assim, envolvidos por essas bênçãos, Senhor, só temos mais uma vez a te agradecer e te pedir a permissão para iniciarmos os nossos estudos da noite de hoje, na graça de Deus. Então, vou passar a palavra para o Paulo. Paulo, você tem até 19h30 para fazer as suas considerações. Que Jesus te abençoe. A todos nós. Né? Boa noite a todos. Bom ver algumas carinhas amigas que a gente não vê há algum tempo, né? Iniciando, então, o nosso estudo, o tema proposto tem como título Renascimento e faz referência à questão 169 do Livro dos Espíritos, não é? Que eu até vou colocar aqui para a gente dar uma olhadinha. Tá? Tá, eu vou dar uma olhadinha aqui, olha só. Essa, tá todo mundo vendo aí qual? É porque uma hora que eu boto aqui na tela, eu não vejo mais o que está indo para vocês. A questão 169 do Livro dos Espíritos, ela é uma pergunta em que Kardec faz: é invariável o número de encarnações para todos os espíritos? Ou seja, todo mundo vai encarnar um certo número de vezes, todos igualmente? Será que, se o número de encarnações é 100, todos os espíritos vão encarnar 100 vezes? Não. A resposta é não.
né? Aquele que caminha depressa e há muitas provas se liberta. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Mais embaixo, né, fala da justiça da encarnação, em que funda o dogma da encarnação, e tem também encarnação diferente. Fala que a doutrina a sabedoria de Deus, né, ele nos possibilita essa busca, esse retorno à carne. Por quê? Porque nós não temos condições. Opa, tá. Nós não temos condições de, numa única existência, a gente percorrer todo o caminho. Espera aí, só um instantinho. Deixa eu acabar de. Tá. A gente percorrer todo esse caminho numa única encarnação. E o texto ele começa a falar dos problemas, como a gente encara essa reencarnação. Então, nós podemos, antes de entrar no texto, a gente fazer algumas considerações a respeito. Estamos encarnados, temos uma personalidade. Eu sou Paulo, aqui na minha frente temos Denise, né? Temos Rose e outras pessoas aqui presentes, cada um dentro da sua personalidade. Mas nós somos essa personalidade? Temporariamente, sim. É como se fôssemos um artista de cinema ou de novela fazendo um papel para aquele filme. Acabou o filme, ele continua naquele papel? Não. Ele vai voltar para a sua vida verdadeira, que seria, no nosso caso, a vida no plano espiritual. Então, primeiro item que devemos chamar a atenção: somos espíritos imortais. Ou seja, uma vez criados, não deixaremos mais de existir. E nós precisamos adquirir este autoconhecimento, procurar conhecer as nossas falhas, procurar conhecer as nossas virtudes, para que assim a gente saiba fazer as boas escolhas, saiba limitar os nossos arrastamentos e fazemos uma boa caminhada. E o ambiente reencarnatório? Onde eu estou? Quem é minha família? Quem são meus vizinhos? Quem são meus irmãos? Né? Por que eu estou aqui na minha casa do meu tio, da minha mãe, do meu pai, e não nasci lá na casa do meu tio, da minha tia? Né? Quem são os que comigo convivem? Já perguntei, né? Quem são meus irmãos? Quem são os meus pais? Qual o meu relacionamento com eles? É um relacionamento suave, carinhoso, amor, fraternidade? Ou temos um relacionamento difícil? Como é que eu me dou com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido? É uma coisa natural, sem muito atrito? Ou temos sempre muito atrito, muitos problemas? Então, isso tudo são sinais que nos são apresentados para nós nos ambientarmos e resolvermos esses problemas. Né? A caminhada é aqui. Né? Jesus já nos disse, né? Perdoa teus inimigos, né? Enquanto estás a caminho. Aí a gente, entendendo ao pé da letra, fulano é meu inimigo, eu estou na rua, andando com ele, eu tenho que perdoar. Não, não é bem assim. Enquanto estamos a caminho, enquanto estamos encarnados, vai ser nos dado oportunidade de reencontros e aí resolvermos esses problemas. Né? Então, meu relacionamento com eles, isso nos diz muita coisa. Né? Como estou me comportando neste ambiente? Ou seja, eu estou encarnado, estou nesse ambiente, nessa família, nessa comunidade, nessa cidade, nesse trabalho. Eu sou uma pessoa revoltada? Ou eu sou uma pessoa resignada? Eu sou aquela pessoa que fica cobrando o tempo todo? Não é? Aquele que a gente às vezes tem um chefe que é assim, esse chefe é chato, está sempre
a minha gola, mas às vezes nós fazemos a mesma coisa dentro da família, né? Ou eu sou, em vez de ser um cobrador, eu sou a vítima, estou sempre, coitadinho de mim, está todo mundo dando em cima de mim, eu não consigo, não sei o quê, sempre aquela desculpa. Eu sou uma pessoa magoada, aquela pessoa que sente, às vezes a gente já sente assim uma desfeita, alguém que a gente considera muito, ou então alguma coisa que você fez para alguém, aquela pessoa de repente ignora e você fica magoado, você guarda esse sentimento porque não teve uma retribuição que você esperava, ou você tinha uma expectativa e aquela expectativa não foi atendida. Eu sou uma pessoa ansiosa, estou sempre vivendo o amanhã, hoje, eu sempre querendo dominar o meu destino, o que vai acontecer amanhã. Como é que eu sou? Ou eu sou uma pessoa deprimida, sempre para baixo, achando que a vida está sempre contra mim, né? Está tudo dando errado, e eu fico nessa de sou deprimido, em vez de seria o oposto. Uma hora eu sou ansioso, eu estou toda hora querendo resolver alguma coisa, eu estou querendo que as coisas aconteçam do meu jeito, e acabo, quando isso não acontece, eu me torno uma pessoa deprimida. Falando isso, né, a gente sai daqui e a gente entra no texto propriamente dito, que vai abordar todas essas questões de como a gente caminha, como a gente encara os problemas da estrada e como a gente se comporta e como deveríamos nos comportar se a gente não estiver fazendo a coisa certa. Eu vou compartilhar aqui, só para a gente poder visualizar, não é? O texto para ficar mais fácil, o acompanhamento. Temos duas opções. Uma delas seria a gente, vamos ler o texto todo. Olha, eu costumo acompanhar no tablet para ver o que está indo para vocês. Eu não estou vendo agora aqui, porque eu só estou no computador. Está abrindo aí o texto, Renascimento? Paulo, todos estão vendo? Estamos vendo, sim. Estamos vendo sim. Ótimo. Então, olha só. Né? Como eu falei, questão 69. A questão 69 praticamente pergunta se todos teremos um número mais ou menos igual ou igual de reencarnações. Não. Vai depender de como nós nos comportamos, como que a gente caminha. Não é? Quando Jesus disse, reconcilia-te com o teu inimigo, né, enquanto estás a caminho, para que ele não te leve o juiz não seja julgado, ele te leva para a pessoa que vai te prender, vai ficar preso lá até pagar o último centil. E essas afirmativas, né, ficar preso até pagar o último centil, significa também que nós ficaremos presos ao círculo de reencarnações. Nós nunca vamos nos libertar dessa erraticidade enquanto a gente não chegar à condição de espíritos puros. Ou, né, porque os espíritos mais elevados, eles já encarnam ou quando querem, para vir ajudar alguém, ou numa missão recebida, mas nós que ainda somos devedores, ainda não atingimos esse nível de elevação espiritual, nós temos que reencarnar. Muitas vezes pedimos, porque temos já conhecimento da necessidade, e muitas vezes, quando ignoramos, não pedimos, mas o plano espiritual nos auxilia e providencia os reencarnes. Então, existem os reencarnes programados e tem os reencarnes que são compulsórios. Aqueles que ainda estão muito renitentes e não entendem o mecanismo da lei de Deus são ajudados desta maneira. E o nosso irmão Emmanuel, que é o evangelizador, né? O nosso evangelizador, é aquele que traz as interpretações, não só dos livros do Pentateuco, mas muito mais do Evangelho. Ele começa nos dizendo: não aguardes o lance da morte para atender a ti mesmo a grande renovação. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Né? O que ele está falando aqui? Não fique esperando a hora da morte para você agora se preocupar com a sua renovação. E pode ser, né? Tarde. Muitas vezes, muitas vezes não.
o nosso período reencarnatório aqui é a oportunidade que temos para resolver esses problemas. E, às vezes, quando não resolvemos, vamos ter que ter uma nova encarnação para começar do zero, e, às vezes, fica mais difícil. E ele vai abordar isso aqui no texto, né? Então, vamos aguardar, né, a hora da morte para atender em nós mesmos a grande renovação. Agora que eu já estou no plano espiritual, é que eu vou reconhecer as minhas falhas, é agora que eu vou entender que eu tinha que ter feito isso, que eu tinha que ter feito aquilo. Não é mais nessa hora, né? E no parágrafo seguinte ele diz: se a chama de tuas esperanças mais caras surge agora reduzida a pó e cinza, aproveita os resíduos dos sonhos mortos por adubo a nova sementeira de fé e caminha para adiante, sem descrer da felicidade. Se as coisas não estão dando certo, se as minhas esperanças, né? Quando eu perguntei aqui se eu sou uma pessoa ansiosa, estou sempre pensando no dia de amanhã, o que vai acontecer, o que eu quero que aconteça, mas aquilo não acontece. E as minhas esperanças, ele diz aqui, reduzidas a pó, ou seja, não se realizaram. A gente deve aproveitar esses resíduos dos sonhos mortos. Que resíduos são esses? Qual é o aprendizado da minha caminhada? Eu queria que fosse da maneira A. Aconteceu da maneira B. O que esse acontecimento quer dizer para mim? O que eu posso tirar de conhecimento e aproveitamento disso? Não é? Pode ser que, da maneira que eu quisesse, fosse uma maneira feliz, a moda material, mas poderia ser uma maneira que me traria compromissos na ordem espiritual. Mas não era. E nós temos um planejamento reencarnatório, não é? Basicamente, aquele planejamento ele vai sendo seguido. É claro, ele não é rígido. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos ir um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, não é? Ou seguir em linha reta. Como ele disse lá na questão do Livro dos Espíritos, alguns seguirão em linha reta e vai interromper esse ciclo de erraticidade, de uma hora está encarnado, uma hora está desencarnado, mais rápido, vai se tornar um espírito puro, um espírito feliz, um espírito ditoso, não é? Então, devemos aproveitar os resíduos. Olha só, a gente vê, mesmo a gente planta alguma coisa, você planta, as plantas caem as folhas, as próprias folhas secas servem de adubo para aquele terreno, para que as plantas que estão ali ainda vivas venham se nutrir daquela matéria orgânica em decomposição. Nós podemos tirar tanto exemplo da natureza, né? Dizemos que Deus está em todos os lugares, se a gente souber olhar com os olhos de ver, nós veremos muitas lições que estão ao nosso redor. Aí ele diz, né, que devemos aproveitar os resíduos, mas muitos desertam do quadro escabroso em que o céu lhes permite a quitação, ou seja, escabroso do nosso ponto de vista, é um quadro difícil, é uma vida dura, temos que encarar aquilo, mas é a maneira que a lei de Deus colocou para que a gente venha a quitar os nossos débitos, seja às vezes dessa existência ou de existências passadas. Lá no Livro dos Espíritos dizem que a maioria dos nossos dificuldades são falhas já dessa existência. Mas aquelas que a gente não consegue explicar, por que assim, por que assado, por que nasceu desse jeito? Aí a explicação está, a origem, a causa está em vidas passadas. Mas então ele diz aqui, ó, muitos desertam do quadro escabroso, porque não aceitam. Então, aquela pessoa, como eu falei aqui, né, revoltada, né, é crítico, se sente vítima,
fica magoado porque os seus sonhos não são realizados, né? Então, nessas horas, quando a gente toma uma atitude dessa, revoltado, né, se coloca-se na condição de vítima, magoado, deprimido, nós estamos, na verdade, num processo de fuga, né? Estamos desertando da tarefa. E o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. O tempo é como a água do rio. Ela passou, você não consegue mais tomar banho naquela mesma água, você vai tomar na seguinte. Então, nós, quando desertamos, nós estamos jogando fora o tempo que nos foi concedido nesta encarnação para resolvermos nossos problemas. Aí ele diz aqui, né, que o céu lhe permite quitação com as leis divinas, deitando-lhes aí nós vamos insultos, nós produzimos insultos, blasfemamos, como se retirasse como se a gente fazendo isso, a gente se retirasse dessa província infernal, ou seja, a gente acha que o ambiente que vivemos é um verdadeiro inferno. Então, a gente acha que está saindo, reclamando, procurando dar um jeitinho, mas, como ele diz aqui, sempre tem um mais quando a situação é complicada. Voltarão a ele, ou seja, todo este ambiente, se eu não aceitar, ele volta, né, em momento oportuno, ou seja, lá na frente, com lágrimas de tardio arrependimento para reajustar suas disposições, né? Quer dizer, quando nós não aceitamos, quando nós procuramos fugir, e muitas vezes fogem até pelo suicídio, que é uma das causas mais escabrosas para a gente fugir, né, da reencarnação, ele vê lá na frente, vamos, às vezes, lágrima de tardio arrependimento, ou seja, vamos nos encontrar em situações iguais e, às vezes, parece para a gente que elas são até mais pesadas, porque quando você repete uma ação que você já fez, que foi trabalhosa, dolorosa, e daqui a pouco você tem que repetir tudo novamente, parece que, às vezes, o ritmo é o mesmo, a dor é a mesma, mas para você aquilo parece que dobrou, porque está repetindo. Então, aí vem as lágrimas de tardio arrependimento, tipo assim, puxa, se eu tivesse... Quantas pessoas não falam assim? A pessoa está lá com seus 40, 50, 60. Poxa, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Se eu fizesse assim, fazia assim. O que adianta? Agora, já passou o tempo. Você já fez. Então, ele diz aqui, são lágrimas de tardio arrependimento para reajustar suas oposições, quando poderia ter sido reajustado lá atrás. Quando poupariam larga cota de tempo, ou seja, eu não vou precisar de uma nova encarnação para resolver um problema que poderia ter sido resolvido na encarnação presente, ou se eu desencarnei na encarnação passada, né? Quando poderiam, larga cota de tempo que lhe buscassem compreender as lições ocultas, ou seja, é aquilo que eu falei ali em cima. Os problemas nos são apresentados, os obstáculos são nos colocados na nossa frente. Se eu tentasse entender o que a lição, o que isso está querendo me ensinar, vamos aprender, né? Eu sempre digo, né, que eu tenho um padrão que é de pressa, em que eu não busco ficar pedindo vantagem disso, vantagem daquilo. Eu peço, sim, que ilumine minha mente para que eu tenha discernimento. Que discernimento? Eu saber o que é certo, o que é errado, à luz da doutrina. É claro que você estuda, os espíritos, quando você pede ajuda, eles não vêm aqui materializar ajuda para você, mas eles te ajudam a buscar na sua bagagem de conhecimento aquela leitura que você fez lá no Evangelho, né? Uma experiência que você teve em alguma vida passada, ou nessa mesma existência. Então, aquilo vem, aflora a sua mente, e você, ao ter aquele conhecimento no plano consciente, porque ele estava no seu inconsciente, você tomou uma decisão, né? E a decisão, quando você pede essa ajuda, geralmente você tem uma opção, a sua escolha, que você vai entender que aquela é a melhor. Mas pede-se também a força, coragem para ir em frente. Olha, eu tenho que ir por aqui.
Poxa, mas está muito difícil, o obstáculo é alto. Não sei, vamos ter que encarar uma escada, uma corda, subir, pular, entendeu? Então, você tem que ter força. Então, a gente pede força. Ou seja, como diz a Rose, né? Ombros fortes, né, Rose? Sempre pediu isso nas suas preces, né? Ombros fortes para encarar, né, os obstáculos da vida. E, ao outro lado, resignação, ou seja, ombros fortes para mudar aquilo que deve ser mudado, que eu posso mudar, que eu tenho condições. E resignação para aceitar aquilo que não pode ser mudado. Faz parte da lei de causa e efeito, eu tenho que passar por aquilo, uma doença, um problema grave de saúde, uma deficiência, que pode ser natural, por nascimento e tudo mais, mas pode ser uma consequência de um acidente, de um percalço, né, na presente caminhada terrena. Então, como é que eu vou estar revoltado, magoado, né, fazendo como ele diz ali em cima, insultos? Ai, como? Logo comigo, né? Então, tem tanta gente ruim no mundo e isso vai acontecer logo comigo, com quem diz assim, eu sou bonzinho, eu faço tudo certinho. Será? Né? Às vezes, a gente procura se enganar para achar que está indo bem. Por que as pessoas têm medo da morte? Mesmo os espíritas. Porque sabem que não tem na sua consciência, ou seja, quando eu falo consciência, é que no modo desperto, a sua realidade espiritual, até graças a Deus que Deus faz a gente, dá um esquecimento para a gente temporário, porque senão a gente também não aguentaria, não é? Então, se a gente aceitasse com resignação o que não pode ser mudado e esforçasse para mudar aquilo que já pode ser mudado, nós não teríamos perda de tempo, né? E estaríamos andando. Outros muitos, aí ele está aqui, o texto, ele está citando os problemas gerais que nós encontramos numa encarnação. Olha só, muitos, ou seja, fogem de entes amados, né, reprochando-lhes a conduta, quer dizer, condenando, anematizando-lhes a existência, né, desejando para ele, né, vinganças, né? E às vezes a gente quer que Deus seja o nosso vingador. Deus está vendo, você vai ver. Né? O Espírita diz, né? Você vai chegar do lado de lá, você vai ver. Então, nós... E ele fala aqui interessante, fogem de entes amados. Ou seja, seriam espíritos que até em outras existências foram entes muito queridos, mas que nessa existência estamos tendo problemas. Mas que problemas? Será meu para com eles ou deles para comigo? E se existem esses conflitos, é para que as coisas sejam reajustadas, o equilíbrio seja restabelecido. Poxa, se aconteceu alguma coisa que fez que a gente ficasse em lados opostos, e aquele que ama, normalmente ele está na função daquele que ampara. Então, só que eu amo e aquele não corresponde ao meu amor, então eu vou ser aquela pessoa magoada. Né? A mágoa traz doenças para a gente, sabia? Muitas doenças. E muitas vezes porque a gente sente mágoa porque a gente não compreende, não sabe entender o problema do nosso semelhante. Né? Quando foi definido caridade como boa vontade, benevolência para com todos e indulgência, né? É isso aí. Eu tenho que ser indulgente com as faltas alheias, ou seja, quando aquelas faltas não me atingem, mas eu vejo aquela pessoa, eu estou tentando ajudar, mas aquela pessoa não me escuta. Vamos ser indulgentes, vamos entender que é um espírito que está caminhando e precisa passar por experiência. Às vezes vem aquele problema da compaixão, a gente sofre quando aquele que a gente ama sofre também. Mas faz parte. Eu não posso carregar a cruz dos outros.
Posso botar um travesseirinho no ombro, mas não posso carregar a cruz. Cada um vai ter que carregar a sua. Então, não adianta a gente ficar criticando, né, a conduta, anematizando, ou seja, rogando praga, né? Tudo isso não adianta, né? Isso vai fazer o quê? Né? Como se a gente faz isso, como se a gente estivesse se livrando de verdugos desapiedados, ou seja, aquelas pessoas são pessoas que vivem me dando problemas, trabalho, etc. Eu não aguento essas pessoas, então eu quero me livrar delas, como se eles fossem meu verdugo. Aí vem aqui. No entanto, voltarão igualmente, igual lá em cima, mais tarde. Né? Ou seja, vamos nos reencontrar ainda nessa existência. Quantos pais, filhos, parentes, maridos, esposas se separam e lá no final da vida, às vezes, reconhecem que agiram errado, aí pedem, né? Às vezes, no leito de morte, que o outro venha lhe perdoar, ou vem pedir paciência, carinho nessas horas. Já é tarde. O período que teve para resolver tudo isso foi perdido. Então, mais tarde, né, voltarão, mais tarde, a tributar-lhe paciência e carinho, a fim de curar-lhes a chaga. Ou seja, mais tarde nós vamos ter que nos encontrar novamente, vamos ter que ser essa pessoa paciente, carinhosa, a fim da gente ajudar na cura das chagas da ignorância e ajudá-los no pagamento de débitos escabrosos. Ou seja, esses que nós estamos falando são, às vezes, espíritos devedores, e nós estamos aqui como parceiros para ajudá-los nesta caminhada terrena. É claro, muitas vezes você vai ajudar uma pessoa e, às vezes, a pessoa te diz um desaforo na cara, porque ela também não entende. Nós devemos ser indulgentes com a ignorância alheia. E quando aquela ignorância alheia nos atinge diretamente, nos ofende, nós devemos também perdoar. Boa vontade, indulgência e perdão. E trabalhar. Trabalhar para a melhoria do próximo, exemplificar, né? Que o exemplo vale mais do que 1000 palavras. Entendendo, por fim, que teriam adquirido enorme tesouro de experiência se lhes houvesse doado apoio e entendimento, perdão, acabei de falar ainda há pouco, e auxílio justo, num instante difícil em que se mostravam desmemoriados e inconscientes. Porque se nós viemos na condição de ser aquele que está um pouquinho mais adiantado, espiritualmente falando, somos aqueles que podemos estender a mão, não é? Então, tem até uma historinha que contam, né, que alguns seres estavam presos num poço, ali, se lamentando, que estavam ali naquele poço há muito tempo, até que um dia alguém, lá em cima, no buraco, jogou uma cordinha. Aí o primeiro que pegou na corda e começou logo a querer subir. Aí a pessoa lá em cima falou assim, não suba. Você segura a corda com uma mão, mas a sua outra mão você tende para baixo e pega o próximo. Ou seja, uma corrente. Aquele que sobe, não é? Vai ajudar aquele que vem um pouco mais abaixo. Tem a história também do egoísta, que também na mesma situação, aí todos dentro de um poço, aí de repente aparece um fiozinho tênue, uma teiazinha de aranha. Aí ele olhou para aquilo, poxa, será que isso aí vai aguentar? Aí agarrou, conseguiu agarrar. Aí começou a subir. No momento que ele começou a subir, ele viu que abaixo dele tinham outros que também estavam agarrados no fio e estavam começando a subir. Aí o que o egoísta pensou? Vai arrebentar o fio. Aí começou a dar pontapé, tentar sacudir para os outros caírem. Resultado, o fio partiu e todos ficaram lá, não é? Então, a gente tem esse débito e a gente estendendo este apoio, esse perdão, esse auxílio, né? Em instante em que todos nós estamos na mesma situação e aqueles que estão um pouco mais atrasados ou naquele momento estão vivendo uma crise se mostram desmemoriados e inconscientes. Não lembram
de uma palavra do Evangelho, ou às vezes nessa caminhada é aquela pessoa que não acredita, se afasta da religião, não aceita, é aquela pessoa que está assim, descrente, porque está achando que a vida para ele é uma vida que o torna miserável, então ele não aceita. Esta mensagem é para nós que já temos conhecimento e que estamos em condição de ajudar. Então, olha o texto. Não deixes assim para amanhã o trabalho bendito da caridade que te pede ação ainda hoje. Ou seja, vamos agir ainda hoje. Quando eu falei aqui de caridade, né? Ter boa vontade, ter indulgência e saber perdoar. Boa vontade é você ir lá, aquela pessoa às vezes está caída lá na rua, ela já foi tão massacrada moralmente e as pessoas, ela nem acredita. Quando alguém chega para dar um auxílio, se alguém se abaixa para falar com aquela pessoa que está ali no chão, ela já acha que alguém está vindo para dar um esculacho, expulsar ela dali da calçada. Então, até ela acreditar que aquela atenção é sincera de alguém que realmente quer ajudar, ela pode ser um pouquinho grosseira, falar alguma coisa. Ah, então porque ela, nesse instante, falou qualquer coisa, eu vou lá, vou embora. Ah, tem mais é que se ferrar mesmo. Não é assim, não é? Acho que a Amélia Rodrigues, que foi professora, tem a Amélia Rodrigues e tem a Amália Franco, uma das duas. Ao tempo delas, já meio que missionária lá com as crianças, foi visitar uma pessoa no hospital, né? Essa pessoa estava no hospital e ela tentando levar uma palavra de consolo, essa pessoa tão voltada quis saber se ela era realmente o que ela era, e a pessoa estava assim, num leito de hospital, e do lado tem aquela mesinha, às vezes o pessoal bota ali prato de refeição, e parece que ela, não sei se é a Amélia ou se é a Anália Franco, pegou o prato e foi, né, dar o alimento, que aquela pessoa estava deitada, não podia levantar, e a pessoa não quer, não sei o que, diz que pegou o garfo e espetou na mão dela. Ela, nem por isso, ela se ofendeu, ela ficou ali, falou com a pessoa e tudo mais, e foi sentindo a sua dor embora. Quer dizer, ela entendeu, aquela pessoa que estava ali não estava em condições e não estava entendendo, e não acreditava que a outra estava sendo sincera no modo de ajudar, né? Isso pode acontecer na nossa caminhada terrena, até com gente que vive conosco, dentro do nosso próprio lar. Não entende as nossas decisões. Muitos filhos não entendem a cobrança dos pais, né? Acha que estão sendo exigentes, não vê que aquilo ali vai trazer para ele alguma coisa que ele vai colher no futuro, se ele seguir aqueles conselhos, né? Então, não deixe para amanhã o trabalho bendito da caridade que te pede ação ainda hoje. O caminho de angústia e a mão do insensato despontam do pretérito, ou seja, essa angústia, né, o que a mão faz, né, os atos, né, que o insensato faz, insensato aquele que faz sem pensar, são coisas que têm muita ligação com o pretérito, são coisas que ainda estão lá no íntimo, que mexe com sentimentos profundos. Então, às vezes a pessoa não consegue ver no outro uma atitude caridosa e não aceita uma ajuda, às vezes, com resignação. Até mesmo porque, muitas vezes, essas pessoas também têm uma coisa chamada orgulho e não querem aceitar a condição de pessoas que estão sendo auxiliadas. Elas acham um absurdo isso. Eu estou nessa situação, eu não preciso da ajuda de ninguém. E aquele que ajuda, então, vai embora, deixa para lá, né? É um caso da gente pensar. Desse modo, se não te é lícito possuir esse ou aquele patrimônio que te parece adequado à realização do mais alto ideal, ou seja, se você acha que não tem condições, né, faz da tela escura em que estagia a escola da própria sublimação. Ou seja,
se eu estou numa condição de dificuldades com esses, com quem eu convivo, ou seja no trabalho, seja dentro do lar, seja no nosso dia a dia, eu não tenho, ou não consigo trabalhar isso, né? Ele diz aqui, né? Fase da tela escura em que estagias, ou seja, nós estamos percorrendo um caminho, e isso que parece para nós uma noite tenebrosa, né? Ele diz aí, fases dessa tela escura, a escola própria da sublimação, ou seja, a escola, educação, sublimar, é você condensar as energias, buscando concentrar as energias benéficas para que você possa se fortalecer. E se não podes receber, em determinada condição, a alma que amas no mundo, ou seja, se eu estou numa condição, essa pessoa, esse ente que eu gosto, e ele não me compreende, ou ele está vivendo em outra família, né? E você tem aquela simpatia, porque nós temos a nossa família espiritual. Às vezes, aquela pessoa que nós amamos não está dentro da nossa família, mas pode estar próximo, convivendo próximo, pode ser até aquela pessoa que está na rua, que todo dia a gente cruza com ela, a gente não sabe. Então, ele diz aqui, se você não pode receber, né, em determinada condição, a alma que amas no mundo, consagra-lhe mesmo assim o melhor do teu culto. É prece intercessória, aquilo que eu puder fazer, seja materialmente também, podemos ajudar, estendendo-lhe a bondade silenciosa, ou seja, vamos fazer tudo de maneira carinhosa, dentro da bondade silenciosa, eu não preciso alardear, nem preciso falar com ele, intercedo por ele de maneira silenciosa, na bênção da simpatia. Recentemente eu recebi pelo WhatsApp uma coisa interessante. Botaram assim, que o entregador, esse pessoal de motoboy, recebeu uma encomenda e quem forneceu a encomenda, uma pizza, né? E estava dito assim, vá até tal endereço e entregue para a pessoa que estiver ali. Aí o motoboy pegou, quando ele chegou, o local que ele estava tinha um morador de rua. Então, a pessoa comprou, né, fez um pedido, né, e o delivery levou para aquela pessoa que estava lá na rua. Então, olha só, ele faz, né, estendendo-lhe uma bondade silenciosa, anônima, a pessoa nem sabe quem foi que mandou, né? E o entregador tinha essa mensagem já advertindo que ele entregaria a uma pessoa que estava lá no local. E ele entendeu isso, né? E finalizando, Emmanuel nos fecha, né, esta bela mensagem dizendo: não encomendes, pois, embaraços e aversões à loja do futuro. Ou seja, aquilo que a gente não faz agora, nós vamos ter que resolver lá na frente. Então, não vamos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje, não é? Porque, a favor de nossa própria renovação, concede-nos o Senhor, cada manhã, o sol renascente de cada dia, ou seja, cada dia é um dia de oportunidade que nós estamos aqui nos colocando, não é? Vou deixar aqui de compartilhar, para a gente voltar. Então, veja bem, a mensagem, ela fala da nossa caminhada, os problemas que encontramos e nos dá as pistas do que devemos resolver. Isso tudo está no Evangelho, não é? Fazer ao próximo que gostaria que fosse feito para você. Você, quando vê uma pessoa necessitada, seja um mendigo na rua, um vizinho, até alguém da família, se você se coloca no lugar dele, procura fazer aquela empatia e pense assim, se eu fosse ele e ele me conhecesse na situação que eu estou, ele
Ele gostaria que eu ajudasse? Não gostaria? Então, eu gostaria de ser ajudado. Se você tem condições, se for material, ajude. Não tem condições materiais, mas podemos sempre fazer uma intercessão através de uma prece, de uma oração. Às vezes, o auxílio não precisa ser material, pode ser um auxílio através de uma palavra, um gesto, até mesmo ensinar alguma coisa. Quando você ensina alguém a fazer algo que pode ajudar ele, dali para frente ele se virar sozinho, como disse, né? Não dê o peixe, mas ensina a pescar, é melhor, porque você está libertando aquele companheiro da dependência de cada dia ter que esperar alguém para dar o peixe. Então, o fato de você ensinar a pessoa a pescar, você também está contribuindo para liberar ou ajudar aquela pessoa a sair daquela dificuldade. E tudo isso vai ser contabilizado, né, no nosso grande livro da vida. Né? Diz o Evangelho, não é, é um grande livro da vida. Né? O Evangelho de Jesus Cristo, o que é? São os ensinamentos de Jesus, mas Jesus não falou. Ele exemplificou. Aí a gente diz assim, nós estamos construindo o nosso evangelho, né? Quando a gente nasce, a gente tem um livro em branco, todas as páginas em branco. A cada dia a gente vai, é como se fosse um diário, né? Aquele pessoal que gosta de escrever diário, cada dia a gente bota, hoje eu fiz, no que, xinguei, briguei, né? Fiquei magoado, não fiquei magoado, ajudei, não ajudei. Então a gente vai construindo o nosso evangelho, que a gente possa sob a inspiração desse grande espírito, Emmanuel, né? E sob a inspiração dos mensageiros da luz que vêm anonimamente, o nosso mentor espiritual também está sempre conosco, a gente está sempre aberto pela intuição, a gente tentar, né, ter ouvidos de ouvir, não ficar só ouvindo as coisas daqui, né, do som, da televisão, do WhatsApp, né, procurar ouvir um pouquinho o que não é audível às coisas comuns. E que assim nós possamos terminar o nosso estudo, refletindo sobre tudo isso. E, é claro, essas tarefas que nos são passadas, né, mexem com a gente, que a gente vê que a gente está falando, mas a gente não está só falando para fora, a gente está falando para dentro também, né? Precisamos trabalhar isso. A paz a todos, uma boa noite a todos. Obrigado, meu amigo, pelas suas reflexões, pela sua palavra, pelo seu ensinamento. Muito importante que todos nós possamos parar, refletir e buscar seguir essas orientações que o nosso irmão Emmanuel trouxe para todos nós e que você tão bem explanou. Então, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui na casa de Francisco de Assis, nos trazendo esse auxílio, que com certeza será muito importante para a nossa caminhada. Então, vamos pedir ao nosso irmão Jorge. Jorge, por favor, faça a nossa prece de agradecimento. Um abraço a todos vocês, meus irmãos que estiveram conosco essa noite. Senhor nosso Pai, nosso companheiro, amigo de todas as horas, nesse momento em que nos preparamos para encerrar as nossas atividades no dia de hoje, queremos apresentar o nosso agradecimento. Agradecimento pela oportunidade que tivemos de, absorvendo as palavras que foram ditas pelo nosso companheiro Paulo, ter uma trajetória mais tranquila, ter uma trajetória onde equilíbrio, onde a harmonia seja a tônica em nossos corações. Que a sua paz, Senhor, esteja sempre a nos orientar, trazendo essas condições que nos proporcionem o equilíbrio, a harmonia, a serenidade necessária e possamos utilizar bem todos esses argumentos, todos esses trunfos que nos são dados em favor dos nossos amigos, em favor dos nossos companheiros, exercendo a caridade em toda a sua plenitude. Que a paz do Senhor nos acompanhe, estejamos tranquilos, estejamos serenos de que a evolução se dá e nós possamos aproveitar cada um desses momentos e traçar o nosso caminho, a nossa esfera evolutiva.
tenham muita paz, muita luz e, humildemente, Senhor, só temos a lhe rogar que assim seja. Graças a Deus.